Continuação da leitura do capítulo 1, Querido John, do Nicholas Sparks. Parte 2, capítulo 1. Eu amadurecera muito naqueles 3 anos. Sim, eu sei, sou um clichê ambulante. Partir um menino, voltar um homem e tudo mais. Mas no exército todos são obrigados a amadurecer, especialmente se a atividade está na infantaria, como eu. Nós somos responsáveis por equipamentos que custam uma fortuna. As pessoas confiam em nós, e se estragarmos tudo, a pena é muito mais grave do que sermos enviados para a cama sem jantar. Claro, há muita burocracia e tédio. Todo mundo fuma. Ninguém consegue terminar uma frase sem um palavrão. Todos guardam revistas pornô debaixo da cama. E temos de obedecer aos sujeitos do ROTC que acabaram de sair da faculdade e acham que peões como eu têm o QI dos neandertais. Mas fomos forçados a aprender a lição mais importante da nossa vida. Temos de cumprir com nossas responsabilidades e é melhor fazermos direito. Quando recebemos uma ordem, não podemos dizer não. Não é nenhum exagero dizer que vidas estão em jogo. Uma decisão errada e o nosso amigo pode morrer. Este fato determina o trabalho no exército. Esse é o grande erro de muitas pessoas que questionam como os soldados conseguem pôr a própria vida em risco, dia após dia, ou lutar por algo no qual não acreditam. Nem todo mundo consegue. Já trabalhei com soldados de todas as vertentes políticas. Conheci alguns que odiavam o exército e outros que queriam fazer carreira. Encontrei gênios e idiotas, mas quando tudo foi dito e feito, fazíamos o que fazíamos um pelo outro, por amizade, não pelo país, por patriotismo ou porque somos máquinas programadas para matar, mas por causa do cara ao nosso lado. Lutamos pelo nosso amigo, para mantê-lo vivo. Ele luta por nós e tudo no exército gira em torno dessa simples premissa. Mas como eu disse, eu tinha mudado. Quando entrei no exército era fumante e quase cuspi um pulmão durante o treinamento. Porém, ao contrário de praticamente todos na minha unidade, parei de fumar e não tocava em um cigarro havia mais de 2 anos. Diminuí a bebida até 1 ou 2 cervejas por semana e podia passar meses sem um gole. Minha ficha era impecável. Fora promovido de soldado a cabo e 6 meses depois a sargento. Aprendi que tinha habilidade para liderar, guiar a homens em meio a tiroteios, e meu batalhão participou da captura de um dos mais notórios criminosos de guerras do Balcãs. Meu comandante me recomendou que a Officer Candidate School, porém eu tinha dúvidas se deveria ou não tornar-me oficial, pois às vezes isso significava trabalho interno e muita papelada. Eu não estava certo se eu queria isso. Além do surf, eu não fazia nenhuma atividade física antes de me alistar. Quando tirei a 3ª licença, havia ganhado 20 quilos de músculos e eliminado a gordura infantil do abdômen. Passava a maior parte do tempo livre correndo, lutando boxe e levantando peso com Tony, um marombado de Nova York que gritava quando falava. Jurava que tequila era afrodisíaco e era, de longe, meu melhor amigo na unidade. Ele me convenceu a tatuar os 2 braços, igual a ele, e com o passar dos dias, lembrança de quem eu tinha sido se tornava mais e mais distante. Eu também lia muito. No exército, há muito tempo para ler, e as pessoas trocam livros o tempo todo, ou os pegam emprestados da biblioteca, até as capas ficarem gastas. Não quero dar a impressão de ter me tornado intelectual. Não me interessava por Chaucer, Proust, Dostoiévski ou qualquer outro escritor morto. Lia principalmente mistério, suspense, livros de Stephen King e tomei gosto especial por Carl Yeltsin. Suas palavras fluíam facilmente e ele sempre me fazia rir. Acho que, se as escolas nos mandassem ler esses livros nas aulas de literatura, teríamos muito mais leitores no mundo. Ao contrário dos meus amigos, eu me esquivava de qualquer perspectiva de companhia feminina. Sou estranho, não? No auge da idade,
em um trabalho que transbordava testosterona, o que poderia ser mais natural do que procurar um pouco de alívio com a ajuda de uma mulher? Não era para mim. Embora alguns dos meus colegas saíssem e até mesmo se casassem com moças do lugar, enquanto estávamos servindo em Usborg, ouvi histórias suficientes para saber que esses casamentos raramente funcionavam. O militar é duro nos relacionamentos em geral. Tinha visto divórcios demais para saber disso. E embora a ideia de ter alguém especial não me incomodasse, isso nunca aconteceu. Tony não conseguia me convencer. Não conseguia me entender. Você tem que sair comigo, ele dizia. Você nunca vem. Não estou afim. Como pode não estar afim? Sabine jura que a amiga dela é deslumbrante, alta, loira e ama tequila. Leva o Dom. Tenho certeza de que ele quer ir. Castelou? De jeito nenhum. Sabine detesta ele. Eu não disse nada. Nós só vamos nos divertir um pouco. Balancei a cabeça, pensando que preferiria estar só a ter uma recaída e voltar ao passado. Mas acabei me questionando se não me tornaria tão solitário quanto meu pai. Convencido de que não poderia me fazer mudar de ideia, Tony nem tentava esconder a sua decepção a caminho da rua. Às vezes eu não te entendo. Quando meu pai foi me buscar no aeroporto, não me reconheceu à primeira vista e quase deu um pulo quando toquei seu ombro. Ele parecia menor do que eu me lembrava. Em vez de me dar um abraço, estendeu-me a mão e perguntou sobre o voo, mas nenhum dos dois sabia o que dizer depois disso. E então fomos embora. Era estranho e desorientador estar em casa, e me senti no limite como na primeira licença. No estacionamento, após jogar as minhas coisas no porta-malas, notei um adesivo pedindo apoio às nossas tropas na traseira do antigo Ford Escort do meu pai. Não tinha certeza do que aquilo significava para ele, mas ainda assim fiquei feliz por vê-lo. Em casa, coloquei as minhas coisas no meu antigo quarto. Tudo estava como eu me lembrava. Os troféus empoeirados na estante e a meia garrafa de uísque Wild Turkey no fundo da minha gaveta de cuecas. A mesma coisa do resto da casa. A manta ainda cobria o sofá. A geladeira verde parecia gritar que não pertencia àquele lugar. E a televisão sintonizava mal apenas 4 canais. Ele fez espaguete. Sexta-feira sempre foi o dia do espaguete. No jantar, tentamos conversar. É bom estar de volta, eu disse. Ele sorriu brevemente. Bom, respondeu. Tomou um copo de leite. No jantar, sempre bebeu leite. Concentrou-se na sua refeição. Você lembra do Tony? Eu arrisquei. Acho que falei dele nas minhas cartas. Bom, olha só, ele acha que está apaixonado. O nome dela é Sabine e ela tem uma filha de 6 anos. Eu avisei que pode não ser uma boa ideia, mas ele não me ouve. Ele espalhou cuidadosamente o queijo parmesão ralado sobre o macarrão, garantindo que a quantidade e a distribuição fossem perfeitas. Ah, ele disse. Ok. Depois disso, continuei comendo e nenhum de nós disse mais nada. Bebi leite, comi um pouco mais. Os ponteiros do relógio na parede avançavam. Aposto que você está animado para se aposentar este ano, sugeri. Imagine só, você pode finalmente tirar férias e ver o mundo. Quase disse que ele poderia ir me visitar na Alemanha, mas não o fiz. Sabia que ele não iria e não queria colocá-lo em uma situação difícil. Enrolamos o macarrão no garfo simultaneamente, enquanto ele parecia ponderar qual seria a melhor resposta. Não sei, ele disse finalmente. Desisti de tentar conversar. E a partir de então, os únicos sons vinham do bater dos nossos garfos no fundo dos pratos. Quando o jantar terminou, nos separamos. Esgotado do voo, fui para a cama, acordando de hora em hora, assim como acontecia na base.
Quando me levantei pela manhã, meu pai já tinha saído para trabalhar. Tomei café, li o jornal e tentei entrar em contato com um amigo, sem sucesso. Então peguei a minha prancha de surf na garagem e me mandei para a praia. As ondas não estavam grandes, mas tudo bem. Eu não subia na prancha havia 3 anos. Estava um pouco enferrujado, mas mesmo a marola me fez desejar estar servindo perto do oceano. Era o início de junho de 2000. A temperatura já estava quente e a água refrescante. De cima da prancha vi um grupo de pessoas carregando malas para uma das casas além da duna. Como já disse, a praia de Wrightsville sempre foi cheia de famílias que alugavam casas para 1 ou 2 semanas. Mas às vezes quem via passar a temporada eram universitários de Chapel Hill e Raleigh. Esses últimos me interessavam, e notei um grupo de estudantes de biquíni tomando sol no deck dos fundos de uma casa próxima ao pier. Observei-as pouco apreciando a vista. Observei-as um pouco, apreciando a vista. Depois peguei outra onda e passei o resto da tarde perdido em meu próprio mundinho. Pensei em dar uma olhada no Leroy, mas percebi que nada nem ninguém havia mudado, exceto eu. Em vez disso, peguei uma garrafa de cerveja da loja da esquina e fui sentar-me no pier para apreciar o pôr do sol. A maioria dos pescadores já tinha ido embora, e os poucos que restavam limpavam os seus peixes e despejavam os restos na água. Com o tempo, a cor do mar passou de cinza-ferro para laranja e depois amarelo. Na arrebentação para além do pier, viam-se pelicanos sobre as costas dos golfinhos que zigue-zagueavam através das ondas. Sabia que era a primeira noite de lua cheia. Meu período em campo tornara essa percepção quase instintiva. Não pensava muito em nada, apenas deixava minha mente vagar. Acredite em mim, encontrar uma garota era a última coisa que passaria pela minha cabeça. Foi quando a vi caminhando até o pier, ou melhor, 2 garotas passeando. Uma era alta e loira e a outra uma morena atraente, ambas um pouco mais novas do que eu. Universitárias, provavelmente. Ambas usavam shorts e camisetas. A morena carregava uma grande bolsa de tecido, que às vezes as pessoas levam para a praia quando pretendem passar horas com as crianças. Eu as ouvia rindo e conversando, parecendo despreocupadas, em clima de férias. Ei, eu disse quando elas se aproximaram. Não foi nada sedutor, e não posso dizer que esperava alguma resposta. A loira confirmou a minha suspeita. Deu uma olhada na minha prancha e na cerveja em minhas mãos, e me ignorou, revirando os olhos. A morena, no entanto, surpreendeu-me. Olá, estranho, respondeu sorrindo. Ela apontou para minha prancha. Aposto que as ondas estavam ótimas hoje. O comentário dela me pegou desprevenido, e percebi uma gentileza inesperada em suas palavras. Ela e a amiga seguiram até o fim do pier, e continuei observando enquanto ela se inclinava sobre o parapeito. Hesitei se devia ou não me aproximar e me apresentar, e acabei desistindo. Elas não faziam o meu tipo, ou mais precisamente, eu não devia fazer o tipo delas. Tomei um longo gole da minha cerveja, tentando ignorá-las. Porém, por mais que tentasse, não conseguia parar de olhar para a morena. Tentei não ouvir o que as 2 meninas diziam, mas a loira tinha uma dessas vozes impossíveis de ignorar. Ela falava sem parar sobre um cara chamado Brad, e o quanto ela o amava, e como a sua fraternidade era a melhor da UNC, e que a sua festa de final de ano foi a melhor de todos os tempos, e que a outra deveria entrar para a fraternidade no ano seguinte, e que muitas das suas amigas estavam ficando com o pior tipo de rapazes de fraternidade. E uma delas até ficou grávida, mas foi culpa dela, que já tinha sido avisada sobre o cara. A morena não falava muito. Não dava para saber se estava interessada na conversa ou entediada. Mas de quando em quando dava uma gargalhada. Outra vez ouvi algo gentil e afetuoso em sua voz, algo que dava uma sensação de conforto, o que, admito, não fazia o menor sentido. Coloquei minha cerveja de lado e notei que ela havia colocado a bolsa sobre o parapeito. Elas estavam lá fazia mais ou menos 10 minutos, quando 2 caras surgiram no pier. Rapazes da fraternidade, imaginei. Usando polos Lacoste rosa e laranja,
e bermudas no comprimento dos joelhos. Meu primeiro pensamento foi que um dos dois deveria ser o tal Brad de quem a loira falava. Os dois carregavam cervejas e ficaram mais cuidadosos ao se aproximarem, como que pretendendo assustar as meninas. Provavelmente as garotas ficariam felizes em vê-los, e depois de um susto seguido por gritinhos e tapinhas, os quatro voltariam para casa juntos, rindo, fazendo graça ou qualquer outra coisa que casais universitários fazem. Poderia ter acontecido exatamente isso, pois os rapazes fizeram o que eu antecipara. Assim que se aproximaram, pularam para cima das meninas com um berro. Elas gritaram e distribuíram tapinhas. Mais gritinhos e o polo rosa derramou um pouco de cerveja. Ele se encostou no parapeito, perto da bolsa, pernas cruzadas, braços para trás. Ei, vamos acender a fogueira daqui a pouco, disse o polo laranja abraçando a loira. Ele beijou o pescoço dela. Vocês estão prontos para voltar? Você está? A loira perguntou para a amiga. Claro, respondeu a morena. Polo rosa afastou-se do parapeito, mas a sua mão acabou batendo na bolsa, que escorregou e caiu lá embaixo. O splash soou como um peixe pulando. O que foi? Ele perguntou, virando-se. Minha bolsa! A morena engasgou. Você derrubou! Desculpe, ele disse, sem parecer particularmente desolado. Minha carteira estava lá. Ele franziu a testa. Eu disse que sinto muito. Você tem que pegar antes que afunde. Os rapazes da fraternidade pareciam congelados. E eu sabia que nenhum dos dois tinha qualquer intenção de saltar para recuperar a bolsa. Por um lado, eles provavelmente não conseguiriam. E depois teriam de nadar até a praia, o que não é recomendável quando se bebeu tanto quanto eles obviamente haviam bebido. Acho que a morena também percebeu isso, pois a observei colocar as duas mãos sobre o parapeito e erguer um dos pés. Não seja idiota, já era, disse Polo Rosa, erguendo as mãos para impedi-la. É perigoso demais para pular. Pode haver tubarões lá embaixo. É só uma carteira, eu compro uma nova para você. Eu preciso daquela carteira, todo o meu dinheiro está lá. Não era da minha conta, eu sabia. Mas a única coisa que passou pela minha cabeça quando levantei de um salto e corri para a beira do pier foi: ah, que se dane. Fim do capítulo 1. Próximo vídeo a gente começa o capítulo 2. Tchau!